Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vida na Umbanda. Eu me chamo Jana Mendes e estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente para mais esse vídeo. Bom, nós entramos no mês de junho, que é o mês que a gente celebra os nossos guardiões, e a gente vai conversar sobre eles ao longo desse mês em mais alguns vídeos. Fica com a gente que eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos falar sobre os nossos queridos Exus e Pombagiras, desmistificar essa linha de trabalho e compreender o real sentido deles na nossa vida, nos nossos caminhos e na nossa Umbanda. Enquanto rola a vinheta, não esquece, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo, curte também a nossa página no Facebook e segue a gente no Instagram, Vida na Umbanda RJ. Vem com a gente! Bom, gente, vamos começar esse vídeo com 4 verdades absolutas. E sim, aqui existem verdades absolutas. 1. Exu não é diabo, não é capeta, não é demônio, nem nada do tipo. 2. Pombagira não é vagabunda, não é prostituta e nada do gênero. 3. Exu não faz o mal e nem trabalha para o mal de ninguém. E 4. Exu é um espírito de luz. Os Exus e as Pombagiras, eles formam a linha da esquerda. Significa que caboclos, pretos velhos, ibejadas e outras linhas formam a linha da direita. E os Exus formam a linha da esquerda, que é o que dá equilíbrio à balança. É o que promove o equilíbrio do universo. Mas quem são esses espíritos que compõem a linha da esquerda? Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que quando eu tratar de Exus, eu tô falando de todos os espíritos. Exus, a energia masculina, Pombagira, a energia feminina, e os mirins, os Exus e as Pombagiras mirins, que são uma espécie de energia infantil. Como eu comecei falando aqui no vídeo, é muito importante repetir, frisar que Exu não é diabo, não é demônio, não é capeta. Isso foi invenção das religiões cristãs por uma questão de falta de informação, desconhecimento, preconceito e, em certa parte, racismo também, já que os Exus e as Pombagiras são espíritos que vieram das religiões de matrizes africanas. Por serem espíritos que ainda estão em evolução, eles estão ainda muito mais próximos da energia terrena. E por isso, compreendem muito melhor as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos problemas, os nossos defeitos, as nossas vicissitudes. Eles são aqueles que vêm em nosso socorro sempre que a gente está em apuros, sempre que a gente está em perigo, sempre que a gente precisa de auxílio, de ajuda. E também são aqueles espíritos que abrem os nossos caminhos, que nos guiam, atuam como nossos guardiões nos nossos caminhos, na nossa vida, na nossa proteção, na proteção das giras, dos terreiros, dos trabalhos espirituais. No Candomblé, Exu é considerado o orixá. Já na Umbanda, não. Eles são entidades que formam uma linha de trabalho. Embora a linha dos Exus e das Pombagiras estejam vinculadas à vibração e à liderança de Ogum, cada entidade pode estar ligada à vibração de um outro orixá. Então existem Exus e Pombagiras que vão estar ligadas à energia ou à vibração de Xangô, de Oxóssi, de Omulu, de Yansan, Iemanjá, Oxum, enfim. Dependendo do tipo de trabalho e da coroa do filho, do médium, aquela entidade pode estar vinculada à energia de qualquer outro orixá. Mas como é que trabalham os Exus e as Pombagiras? Os Exus e as Pombagiras, eles se organizam em grupos chamados falanges. Algumas falanges são muito conhecidas popularmente, como, por exemplo, Tranca-Ruas, Maraboa, os Caveiras, Maria Padilha, Maria Mulambo. O importante saber aqui é que essa é uma forma deles se organizarem
para que o trabalho seja feito da melhor forma possível. Então vamos supor que num determinado dia tenha gira dos guardiões em 200 terreiros em lugares diferentes do país no mesmo horário. Provavelmente, em todas as giras terão Tranca-Ruas, Marabô, Seu João Caveira, o Exu Caveira, o Dona Maria Padilha, Dona Maria Mulambo. Inclusive, pode ter mais de um na mesma corrente. Significa dizer que é o mesmo espírito que está trabalhando em todos os lugares ao mesmo tempo, com todos os médiuns? Não. São espíritos diferentes que fazem parte de uma mesma falange. Então, concluindo, Marabô é um grupo de infinitos espíritos que atuam de uma determinada forma. Tranca-Ruas é outro grupo de infinitos espíritos que trabalham sob a regência daquela energia e que têm o trabalho desenvolvido de uma outra forma, e assim por diante. Bom, quando a gente fala de Exu e Pombagira, algumas coisas são muito simbólicas. Uma delas é a encruzilhada. Quando a gente fala de encruzilhada, imediatamente no imaginário popular, lembra-se de Exu e Pombagira. Encruzilhada é onde tudo se cruza, tudo se encontra. É onde os caminhos se cruzam, é onde as energias se cruzam, é onde as vibrações se encontram. Ela existe tanto no plano material, no plano terreno, como no plano espiritual. Já a Calunga, não. A Calunga é um termo que não é tão conhecido, não é tão popular. Calunga significa o lugar onde são depositados os mortos. Então nós temos dois tipos de Calunga. A Calunga pequena, que são os cemitérios, e a Calunga grande, que é o mar. O mar ganhou esse status por causa da grande quantidade de pessoas mortas que eram arremessadas em suas águas em várias etapas da história da humanidade. Pessoas que morriam em navios durante a época das navegações, negros africanos que não sobreviviam à travessia em navios negreiros durante a época do tráfico de seres humanos para a exploração de mão de obra escrava, guerras e etc. Os Exus e as Pombagiras são divididos em entidades da encruzilhada e entidades da Calunga. Os primeiros estão mais ligados à regência de Ogum. Já os segundos estão mais ligados à regência do pai Omulu. Normalmente, as entidades que são da encruzilhada, elas são entidades mais soltas, mais sorridentes, mais alegres. Já as entidades da Calunga são mais sérias, mais fechadas, mas independente das características, ambos trabalham para a luz e para o bem e o desenvolvimento do ser humano, daquele que busca o seu auxílio e a sua ajuda. Então vamos comentar um pouco agora sobre os instrumentos e as formas de trabalho da linha da esquerda. Bom, mais uma vez eu vou enfatizar que Exus e Pombagiras não trabalham para o mal. É muito comum as pessoas dizerem que na Umbanda trabalham Exus de lei. O que significa isso? Que são Exus que trabalham na lei de Deus, na lei divina. Na minha opinião, todo Exu é de lei. Todo Exu trabalha para o bem, para a luz, para o desenvolvimento do ser humano. Os espíritos que não fazem o bem, ou que fazem o mal, ou que trabalham para o mal, não são Exus. São quiumbas, são obsessores. Eles podem até se identificar como Exus, mas não são. Então, se de repente você for num terreiro e perceber uma entidade, um Exu, uma Pombagira, que esteja agindo de forma inadequada, se embriagando, usando excesso de palavrões, palavras e termos de baixo calão, usando drogas ilícitas, isso não é da entidade. Isso é falta de doutrina do médium. São os excessos do médium. Normalmente, a entidade tenta corrigir o seu médium, tenta auxiliar na solução desse problema da mediunidade, mas quando não consegue, a entidade ela se afasta e respeita o livre-arbítrio do médium, do filho. Quando o Exu ou uma Pombagira chega gargalhando, gritando numa gira,
Isso tem um significado. Significa que eles estão promovendo a limpeza energética desse ambiente. Eles estão preparando o ambiente para os trabalhos espirituais e também sinalizando para os espíritos negativos que estão ali naquele ambiente com mais intenções em relação aos trabalhos espirituais ou às pessoas presentes, que eles chegaram, estão em terra e que vão começar a trabalhar. Normalmente os Exus e as pombagiras trabalham utilizando bebidas alcoólicas e fumo nas suas consultas. São meros instrumentos de trabalho. Os fumos servem como uma espécie de limpeza energética na pessoa que está sendo assistida, que está sendo atendida. É como eles queimam a negatividade, queimam miasmas que possam estar impregnados naquela pessoa. Assim também fazem os caboclos, os pretos velhos, com os seus cachimbos, com seus charutos, com seus cigarros de palha. As entidades não tragam os cigarros. Eles simplesmente puxam e baforam a fumaça, fazendo uma espécie de defumação mesmo. Entidades são espíritos de luz, evoluídos, e já não sentem mais necessidades referentes a vícios terrenos. Já das bebidas, eles se utilizam da energia do álcool para promover uma limpeza energética. Assim como nos fumos, as entidades não têm vícios referentes ao alcoolismo. Então, eles utilizam do elemento vegetal que possui as bebidas, normalmente cana-de-açúcar ou uva, e do elemento mineral, água, juntamente com o álcool, para promover essa limpeza que tanto o médium quanto o assistido possam precisar para diluir negatividade, para diluir aquilo que estiver inadequado. E com relação aos tridentes, esse é um símbolo também muito conhecido e muito ligado às entidades da esquerda, da Umbanda, mas não é uma propriedade da Umbanda. Os tridentes eles aparecem em muitas culturas, em muitas religiões, em deuses e heróis. Mas no que diz respeito à Umbanda, os tridentes eles possuem algumas definições, algumas simbologias. Uma delas é que os três dentes eles representam a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outra definição já afirma que os tridentes simbolizam os 4 elementos da natureza. Os 3 dentes seriam o fogo, o ar e a água, e o cabo seria a terra. Existe ainda uma outra definição, que talvez essa esteja mais de acordo com os Exus e as pombagiras, que dizem que o tridente é o elemento que liga, que une o céu à terra. E já que Exu é considerado o grande mensageiro, aquele que leva os nossos pedidos aos orixás, eu acho que esse é o mais indicado ou mais pertinente para as nossas queridas entidades da esquerda. Há terreiros que consideram que o tridente quadrado se refere a Exu, ou seja, à entidade masculina, e os tridentes arredondados se referem à pombagira, a entidade feminina. Trata-se de um elemento de trabalho que demonstra a prontidão de Exus e pombagiras para as nossas batalhas, para as nossas lutas do dia a dia. Bom, eu vou falar agora algumas características que eu acho interessantes a gente comentar sobre essas entidades. Habitat. Normalmente, encruzilhadas para os Exus e pombagiras que são mais ligados à linha de Ogum, e Calunga, para aqueles que são mais ligados à linha das almas, à linha de Omulu. Porém, não quer dizer que essas entidades não trabalhem em outros ambientes também. O dia da semana, segunda-feira. A bebida, normalmente, champanhe, uísque, cerveja, cachaça, entre outras. As cores referentes a essas entidades, normalmente, regra geral, é o vermelho e preto. Mas também pode ser o preto e amarelo para as entidades que são ligadas à Calunga. E ainda há terreiros que usam o preto e o azul. As flores, normalmente, a gente utiliza as flores vermelhas para Exus e pombagiras. Para as pombagiras, normalmente as rosas, e para os Exus, normalmente os cravos. Mas podem ser utilizadas as amarelas também para os Exus e pombagiras da Calunga, e
ainda aquelas flores que são vinculadas à cor do orixá a que cada entidade especificamente está vinculada. Bom, normalmente quando a gente quer fazer alguma oferenda para Exu, a gente usa os padés e os ebós. São aquelas comidas que são preparadas para ofertar a Exu. Já nas festas, em homenagem a Exu e Pombagira, a comida servida normalmente é o churrasco com farofa preparada com azeite de dendê. A saudação dirigida a Exu é Laroye Exu, que significa salve Exu. Exu é Mojubá. Eu te saúdo. Meus respeitos a Exu. Então é isso, gente. Vou me despedir de vocês agradecendo mais uma vez a presença no canal, prestigiando esse vídeo. Não esquece, se inscreve no canal. É muito importante pra gente que vocês se inscrevam no canal, pra gente ganhar mais visibilidade no YouTube e levar a nossa Umbanda para mais pessoas. Curte o vídeo, compartilha com os teus amigos, curte a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, Vida na Umbanda RJ. Ativa as notificações para saber quando tiver vídeo novo. Vem com a gente. Laroye Exu. Exu é Mojubá. Axé, Saravá e até a próxima.